A zona de livre comércio, ela já dá, certo, um grande passo quando faz a integração. Quando, nos objetivos da área de livre comércio do continente africano, é estabelecer interações entre os países e não gerar conflito. Não gerar conflito. Estabelecer objetivos para cada uma dessas áreas, ou vamos pegar aqui a África do Norte, a África do Sul, a África Central. Esses países terão que estabelecer os seus objetivos. E esses objetivos é que darão força para a área de livre comércio estabelecida. Bom, a gente tem que pensar nos desafios. Nós estamos vivendo uma economia que tem, ela é muito avassaladora, a economia mundial. Ela tem mudanças rápidas. Por isso, os componentes dessa área de livre comércio, eles têm que estabelecer relações com as áreas de outras regiões. Estabelecer uma relação com a União Europeia, mas não de subserviência. Estabelecer uma relação com a União Europeia como paridade. Eu tenho os recursos naturais que vocês precisam. E por isso, vamos estabelecer normas para que esses produtos sejam exportados. Porque nós vamos colocar produtos agregados, com valores, para deixar de ser commodities. Fator que a área de livre comércio deve estabelecer. Fazer uma integração com os países que estão do lado do Atlântico. E o Brasil é uma grande sacada para esses países aqui que vão ficar de frente para o Atlântico. Não só o Brasil, mas eles podem pegar todos os países ligados ao Atlântico, principalmente da América do Sul. Mais comércio, interagir em termos de mercado global. Outro fator que está, sabe, eu vou falar assim numa linguagem, eu acho que está assim, mexendo com a grandeza americana. A China chegou no continente africano. Vocês vão falar assim, professor, é um novo neocolonialismo? Diferente. A China está chegando no continente africano como uma espécie de, nós vamos falar assim, de coparticipação. O que significa isso? Investindo em infraestrutura. A China está ganhando no continente africano, vários países do continente africano, Nigéria, Angola, Gabão, parte do Egito, Marrocos, certo? Uma parte da Etiópia, trabalhando com a infraestrutura. É diferente de você só sugar, retirar tudo que tem do continente e deixá-los à mercê, não ter investimentos. Não, era fazendo aplicação em infraestrutura, o continente pode ter uma melhora. E aí as relações entre China e continente africano vai ser uma relação de comércio, não de exploração. Eu vou falar, pô, mas está explorando. Não é assim. Ela está investindo em qualificação da mão de obra do continente africano. Uma coisa é você chegar ali, extrair
e exportar aquele produto natura e deixar lá uma lacuna enorme. Outra coisa é você fazer investimentos. Então, política de saneamento básico, preponderante. Infraestrutura no transporte, essencial. Estabelecer normas para o comércio, necessário. Integração entre os 54 continentes. E uma das coisas que os governantes africanos estão exigindo do governo chinês é a qualificação da população do continente ou praticamente dos países que eles estão fazendo investimentos. É diferente de você só explorar. E a China, como ela provavelmente em 2030 será a maior potência econômica do mundo. Então, essa parceria com o continente africano é uma parceria que vai unir o útil ao agradável. O continente africano tem os recursos naturais. O continente africano precisa de infraestrutura. O continente africano precisa de investimentos em tecnologia, pesquisa científica. É isso que a zona de livre comércio do continente africano está estabelecendo nessa governabilidade com o governo chinês. Então, para muitos países ou economias, eles estão achando que a China está explorando e não aplicando em desenvolvimento. Mas, no primeiro momento, há uma exploração, sim. Uma exploração em termos de aproveitamento dos recursos naturais que o continente africano é rico em petróleo, manganês, molibdênio, certo? Urânio. Então, se a gente pensar nisso, que entre os continentes, em termos de extensão, só para a gente começar a concluir, de extensão, é o terceiro continente do mundo. Em população, o segundo do mundo. E que o Fundo Monetário acredita que praticamente em 2030 o continente africano estará dobrando a sua população de 1 bilhão e 200 bilhões de habitantes para praticamente 2 bilhões e 400 milhões de habitantes. Foi aquilo que eu frisei anteriormente. Vai ter uma população de mais de 60% com menos de 25 anos. Isso é o futuro. Com a população jovem, com investimentos e infraestrutura nos continentes. Uma relação de comércio global pela facilidade do continente africano. Olha aqui. Olha como o continente africano cercado por mar. E como é a comunicação no mundo? Embora nós tenhamos satélites, certo? Mas a comunicação no transporte de mercadoria vai passar pelos oceanos, pelos mares. E aqui nessa parte norte aqui, eu tenho no continente africano, olha só, eu estou no mar Mediterrâneo. Eu faço uma conexão com a Europa, com a maior facilidade. Eu faço uma conexão com a parte do Oriente Médio. Eu faço pelo Oceano Índico uma conexão com a Ásia, com a Austrália. Eu tenho o Atlântico para fazer uma conexão com toda a América. Então esse é o futuro cenário para o continente africano. Ele está despertando. O continente africano
através da junção dos seus países, eles conseguiram entender que para crescer temos que ficar juntos. Determinar políticas semelhantes, mas respeitando a individualidade de cada país. Vamos parar de falar da África só em miséria. O continente africano tem condições de alimentar o mundo e de extrapolar em termos de desenvolvimento socioeconômico. Um mundo que está envelhecendo, mas que no continente africano predominantemente vai ter jovens, tanto quanto a Ásia. Olha o rumo que está acontecendo na economia. Está saindo do Ocidente e vindo para o Oriente, Ásia. Concomitante, pela facilidade, vai chegando também no continente africano. E o continente africano tem grandes possibilidades de negociar com a Europa, a chamada União Europeia, porque tem a conexão do mar Mediterrâneo, que faz a facilidade desse intercâmbio mercantil. Esse é o futuro que a gente espera do continente africano. Investimentos em saneamento básico, investimentos em educação, valor agregado nos seus recursos naturais, não vender só commodities, transformar esses produtos para trazer mais dinheiro e gerar mais emprego. E a política, ela está sendo amenizada com a criação dessa zona de livre comércio, onde os países estão entendendo qual é o papel desse novo continente que está despertando para o mundo. Vamos aguardar e vamos ver que vai ser um sucesso. O continente estará pronto para os chamados objetivos do milênio. Sustentabilidade e desenvolvimento caminham juntos, numa só direção. Esse é o continente que eu estou falando e que é um cenário de grandes possibilidades. Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.